Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. Quinta-feira, ler com oração Filemon 10 e 11. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A importância do aperfeiçoamento. A igreja em Colossos foi gerada no tempo da terceira viagem missionária de Paulo. Ele permaneceu em Éfeso por 3 anos, conforme disse em Mileto aos presbíteros de Éfeso. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos, capítulo 20, versículo 31. Alguns versículos que descrevem a estada de Paulo em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, versículos 8 e 9. Provavelmente a escola de Tirano era um espaço que os filósofos gregos usavam para apresentar suas teses. Como o povo gostava da filosofia grega, ali ouviam, julgavam, criticavam e decidiam se aceitavam ou não essas teses. Durante sua estada em Éfeso, 2 anos e 3 meses, Paulo alugou esse espaço para poder ministrar a palavra e aperfeiçoar os irmãos. Ele montou em Éfeso uma espécie de CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, a fim de ensinar a palavra de Deus e aperfeiçoar obreiros para levar o Evangelho a outros lugares. Inicialmente, Paulo passou 3 meses discutindo com os judeus nas sinagogas, até o ponto de desistir, pois viu que o coração deles estava endurecido e por isso não aceitavam suas palavras. Mas em vez de ir embora de Éfeso, Paulo viu uma grande oportunidade de montar um centro de aperfeiçoamento de obreiros. Ele fez isso durante 2 anos da escola de Tirano, Atos 19 e 10. Epáfras foi um dos obreiros que Paulo aperfeiçoou ali. Foi Epáfras que levantou a igreja em Colossos e cuidou dela. Não há registro de que Paulo tenha ido às cidades de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, mas por intermédio de seu cooperador Epáfras, o testemunho da igreja nessas 3 cidades foi levantado. É muito importante haver um centro de aperfeiçoamento de obreiros e missionários, a fim de preparar irmãos para pregar o Evangelho em todos os lugares. No início da carta aos Colossenses, Paulo menciona Epáfras. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras foi aperfeiçoado por Paulo em Éfeso, mas era de Colossos. Ele foi fiel ministro de Cristo para a igreja em Colossos. Há outra menção de Epáfras na carta de Paulo aos Colossenses. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Epáfras não cuidava só da igreja em Colossos, mas também das igrejas em Hierápolis e Laodiceia. Filemon também viveu em Colossos, tanto ele como seu escravo Onésimo, que o defraudou e fugiu para Roma. Ali Paulo o encontrou, pregou-lhe o evangelho e o aperfeiçoou. Depois Paulo enviou Onésimo de volta a Filemon,
junto com a Epístola aos Colossenses, levada por Tíquico, Colossenses 4, 7 e 9. Antes de encontrar Paulo, Onésimo era um servo inútil. Contudo, após passar um tempo sendo aperfeiçoado pelo apóstolo, Onésimo se transformou em um servo extremamente útil para Paulo e para a obra de Deus. Filemon 10 ao 13. Vemos na experiência de Paulo com Epáfras e depois com Onésimo a importância de aperfeiçoarmos e sermos aperfeiçoados para servir adequadamente na obra de Deus. Pergunta de hoje: qual teria sido possivelmente a intenção de Paulo ao alugar a escola de Tirano? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.